Graça e paz, querido. Muito bom estar contigo mais uma vez, agora para a Escola Bíblica Dominical. Esse trimestre temos estudado sobre Vencendo as Adversidades, exemplos da Bíblia para o nosso tempo. Já avançamos bastante, estamos na lição número 10, tem como título Quando a Adversidade é Incredulidade. O personagem de hoje é Isaías, a lição foi escrita por Nelly Soares Ferreira. Ele vai nos levar a pensar a respeito de Isaías, da responsabilidade que Isaías recebeu de proclamar a palavra como profeta que foi, e traz para cada um de nós, entendendo que existe a incredulidade. Mas será que nós podemos lutar contra ela? A resposta é sim. É fácil? A resposta é não. Mas quando nós estamos com Deus, com certeza conseguiremos muito mais do que nós imaginamos. Isaías capítulo 53, verso 1, nos diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Versículo inicial que estaremos lendo aqui, esse agora, nos leva a pensar a respeito de quem deu crédito à palavra. Quem acreditou na palavra? Isaías levanta essa questão e Isaías 53 é um texto belíssimo, nos leva a grandes reflexões, nos leva a pensar sobre pregar a palavra e o outro lado. Será que ouve a palavra? Será que nós somos claros ao pregar a palavra? Será que aquela pessoa que apenas ouve e entende, ela já está salva? Vamos pensar a respeito disso. A nossa história, ou na história da raça humana, há adversidades, aflições, tribulações, elas nos cercam e são inevitáveis. Então, na vida nós temos as adversidades, aflições, tribulações, e estão todos os dias acontecendo. Agora, como nós lidamos com essas questões, que é o grande dilema da humanidade? Como lidar com elas? Será que a gente fica parado sem fazer nada? Será que nós agimos ou não entendemos o que está acontecendo? Tem muitas pessoas que não entendem o que está acontecendo e elas ficam desleixadas. E tratando-se da vida espiritual, então, fica assim mesmo, não quer entender quem é Deus. A gente fica vendo, e várias reportagens a respeito do corpo humano e da complexidade que é o corpo humano, e alguns ainda entendem que tudo foi aleatório, foi uma grande explosão, foi um Big Bang e as coisas foram se formando com o tempo. É difícil nós acharmos, tentar entender esse tipo de afirmação. É complicado para a gente, porque tão perfeito que é o corpo humano, a natureza e tudo que a gente tem à nossa volta. Então, compreender isso é muito importante. Então, no mundo nós temos adversidades. O homem é mau e o diabo também tenta o homem e usa o homem um contra o outro. Quando o povo sofre por seus pecados, sofre por causa do que fez, não porque Deus gosta de puni-lo. Alguns entendem que Deus pune as pessoas. Versículo 33 de Isaías 53 diz: porque não aflige nem entristece de bom grado os filhos dos homens. O homem sofre com a consequência daquilo que ele faz. E quantas coisas o homem faz e falha terrivelmente. E como é complicado. Ontem, a gente estava vendo na televisão, ontem, dia 4 de dezembro de 2020, uma cena terrível que um ônibus cai de um viaduto. Alguém poderia dizer assim, mas que coisa absurda, o ônibus caiu. É quando a gente vai vendo que o ônibus é pirata, que não tinha a manutenção, que ele vai subir, ele passa o viaduto, está subindo, ele não tem potência, volta de ré, ele garra ali naquele mural por algum tempo, o motorista abre a porta, ele foge e não foi encontrado ainda. E algumas pessoas caem e já tem um número expressivo de pessoas mortas nessa história, uma queda considerável. A gente pode pensar assim, é o acaso? É a fatalidade? Nesse caso não, porque não há manutenção, porque é uma coisa ilegal e ainda tem gente que anda no ilegal. Você pega o ônibus, sabe que ele é ilegal, sabe que ele é mais barato por causa disso, mas você corre o risco. Tem muita gente que é incrédula quando a gente apresenta a palavra e acha assim, não vai acontecer nada demais. Não, todos somos filhos de Deus. Mentira. Filho de Deus é aquele que aceita Jesus como Salvador. Todos nós iremos para o céu. Mentira. Temos que aceitar Jesus e ter a salvação.
Então a incredulidade leva a esse tipo de comportamento. Isaías agora ele é impactado e tem que levar essa palavra transformadora dessa forma. As adversidades vêm por causa de pessoas com quem convivemos, vêm por causa de injustiças de líderes, de governantes, podem também nos acontecer por ações de Satanás com permissão de Deus. Claro, Deus permite, Deus não faz, mas Deus permite. Na história do povo de Deus, quantas vezes o povo agiu de maneira incrédula, o povo esquecendo de Deus, adorando falsos deuses, e Deus permite que as coisas aconteçam. Pode ser que nesse tempo que passamos agora, com tantas adversidades, Deus permita, mas Deus não age com mal. Deus é amor e Deus nos ama de maneira incondicional. A adversidade também pode nos acontecer por causa da incredulidade. Se eu não acredito, então há uma consequência por causa disso. A gente vai pensar aqui a respeito dessa nossa proposta de reflexão nesse tempo. Primeiro, em alguns momentos a adversidade vem do fato das pessoas não acreditarem em nós. Nós quem? Quem leva a palavra. E eu fico pensando a respeito disso. Pode ser que nós, eu, você, não tenhamos crédito, e isso é terrível. E como que eu não tenho crédito? Porque eu não tenho vida, não tenho testemunho, então não vão dar crédito. Porque poderiam perguntar, como você prega essa verdade, prega a salvação, se você mesmo não dá um bom exemplo? Incredulidade para o meu comportamento não ser o adequado. Eu tenho que mudar de atitude, eu tenho que ser exemplo com quem estiver, aonde estiver, eu tenho que ser um servo de Deus. Eu não sou servo de Deus apenas quando vou à igreja, a um templo. Eu sou igreja aonde eu estiver. Isaías começa a narrativa do majestoso capítulo 53 com duas perguntas. Quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Começa com duas perguntas. Quem creu? Quem creu no Senhor? E você olha para Isaías, o grande profeta, e ele fala também do Senhor Jesus, já falando do Messias. Quem creu na palavra dele? Quem deu crédito à palavra dele? Que palavra terrível! A gente parar e pensar sobre isso. Você fala sobre o amor de Deus, sobre a eternidade com o Pai, e algumas pessoas não querem acreditar. Tampam os ouvidos, fecham os olhos, bloqueiam o entendimento, porque não querem ouvir a respeito de Deus. Então Isaías, como esse profeta que ele foi, ele coloca isso para mim e para você como reflexão hoje. Mesmo passando milênios da palavra dele, mas ela é profética. Ela falou de Jesus e fala para mim e para você hoje também. Quem crê nisso? Quem creu no que pregamos? Quem creu no que ouvimos e vimos? Quem creu naquilo que eu percebi? Eu estava presente, eu vi. E eu vendo, ouvindo, agora eu tenho que falar. E para a primeira pergunta aqui, quem crê nisso? A resposta seria ninguém. Que coisa terrível. Ninguém deu ouvidos. Lembro de Noé. Noé passa 120 anos construindo aquela arca, 120 anos falando que Deus ia acabar com o mundo por causa da impunidade do mundo. E teria uma grande enchente, uma grande chuva de vários dias, ia alagar tudo. E ninguém acredita, ninguém deu crédito à palavra de Noé. Quando começa a chuva e a arca é selada, aquele povo estava lá de fora querendo entrar, mas passou o tempo. Nós estamos num tempo hoje que estamos construindo a grande arca, se assim podemos chamar, que é a salvação, pregando a verdade. Mas chegará um tempo que a porta será fechada. Como que a gente vê isso? Então que nós tenhamos crédito. Não pode haver crença sem que primeiro aconteça revelação divina. Interessante essa expressão, revelação divina. Sabe o que quer dizer isso? Para que eu não fale do que eu ache, do que eu entenda, mas eu falo daquilo que Deus falou para mim e agora eu falo para as pessoas. Tem muita gente por aí falando coisas que diz que Deus falou, mas nunca falou. É coisa da cabeça dela, do entendimento dela. Ela quer passar para frente isso. Não. Eu tenho que ouvir de Deus. A apresentação da mensagem foi clara. Entretanto, a mensagem caiu em ouvidos surdos.
O povo mostra-se rebelde e inflexível. A atitude deles era de orgulho e arrogância. O objetivo deles era acumular riquezas e conforto para si. Olha, eu vou cuidar da minha vida. Deixa esse louco ficar falando aí que eu quero mais é ficar rico e ver o material. Será que hoje não é diferente? Será que hoje a gente não se preocupa muito mais com o material do que com o espiritual? Será que hoje a gente se preocupa muito mais com esse tempo que vivemos aqui do que com uma eternidade? Será que é diferente? Estamos em meio a uma pandemia, um problema seríssimo. E hoje via na grande rua de São Paulo, onde tem um comércio muito forte, multidões. Estão calculando de milhões vão passar por ali por esses próximos dias. As pessoas não estão nem aí. Então não dá crédito. Eu vou até fazer um paralelo aqui. Não dá crédito à ciência, não dá crédito a pessoas próximas que morrem. E a gente sempre acha assim, não vai acontecer comigo, mas acontece. Então não dá crédito a um grande problema. Então não dá crédito à palavra de Deus é um grande problema e tem consequências. Confiavam nas próprias forças aqueles, e hoje também, confiavam nas alianças com nações pagãs, esquecendo de Deus. Muitos hoje acreditam e fazem acordos pagãos. O que é pagão hoje? Eu poderia dizer aquilo que vai de encontro à vontade de Deus, crendo em coisas, em pessoas e não crendo mais em Deus. Então, uma grande verdade que nos é apresentada. Jesus fala em João 1,11: veio para o que era seu e os seus não o receberam. Aqui é a narrativa de João. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Estamos falando aqui de Jesus. Não creram em Jesus, com a vida que Jesus teve, com a mensagem que ele levou, com os milagres que ele fez, e não creram em Jesus. Olha que grande desafio nós temos. Mas ele é impossível? Claro que não. O próprio Jesus diz para os discípulos, obras maiores vocês farão. Mérito nosso? Longe disso. Mas há um Espírito Santo que habita em nós. Nós podemos falar com o Pai por intermédio de Jesus. Nossa oração termina em nome de Jesus. Amém. Por intermédio de Jesus. Segundo, a incredulidade impede as bênçãos de Deus sobre nós e sobre quem amamos. A incredulidade impede as bênçãos de Deus sobre nós e sobre quem amamos. A incredulidade é falta de crença em Deus ou fé em Deus e em sua provisão. Ela está na raiz de toda a nossa insegurança em relação às promessas de Deus. A incredulidade não é falta de compreensão intelectual, mas de desobediência face às ordens claras de Deus. Não é falta de compreensão, não é uma questão intelectual, é compreender e não aceitar. Como se nós disséssemos assim, posso explicar melhor? Não, eu já entendi. Eu entendi, mas eu não quero. Então é uma afirmativa, aí é nossa responsabilidade, nossa obrigação pregar essa palavra. E outro pode dizer assim, eu ouvi, compreendi, mas não aceito, eu não quero para minha vida. Quem convence é o Espírito Santo, mas temos a responsabilidade de levar essa palavra. Ela é minha, é sua, não é de mais ninguém. Então não é uma incredulidade por falta de entendimento, é porque não quer mesmo aceitar, é desobediência. Se por um lado a incredulidade não impede a fidelidade de Deus, Deus não muda por causa disso. Romanos 3,3: se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Claro que não. Por outro lado, afeta a capacidade individual de receber os benefícios de tal fidelidade. Porque se eu não creio, a minha falta de fé me impede de receber as bênçãos de Deus. A falta de fé impediu muitos de entrarem na terra prometida, porque não criam, andando com Moisés, vendo os milagres de Deus, Deus operando direto com eles, do alimento ao sol.
né? A sombra que protegia, né, da temperatura, à noite uma bola de fogo para esquentá-los, o mar se abrindo, tanta coisa que Deus fez, e a incredulidade não os deixou entrar na terra prometida. Foi ação de quem? De Deus? Não, do próprio homem. Porque o homem não quis entender. Então a gente percebe que não crer em Deus não é por grandes feitos. Eu creio em Deus se você flutuar. E você flutua. Oh, que coisa incrível. No dia seguinte, assim, aquilo foi um truque. E que benefício teria um homem flutuar? Nenhum. Mas quantos benefícios Jesus apresentou com seus milagres? Pessoas cegas voltando a ver, mortos voltando à vida. E mesmo assim, muitos, não todos, muitos não acreditaram em Jesus. Incredulidade. E incredulidade também denota invariavelmente desobediência, rebelião em todas as suas formas. Ela é uma afronta direta contra a veracidade de Deus, sendo esse o motivo porque um pecado tão hediondo, horrível, difícil, porque aceita a negação como uma verdade. Sim, eu não quero. É desobediência. Então, arque com as consequências disso. Nós não podemos parar de falar, mesmo tendo a incredulidade. Lá em Hebreus 4:6, Hebreus 3:9 nos diz: faltava-lhes a fé e eram desobedientes. Faltava-lhes a fé e eram desobedientes. Não nos pode faltar a fé e sermos desobedientes. E temos que pregar para um mundo que tem falta de fé e age de maneira desobediente. Olha que responsabilidade, olha que honra pregar essa verdade. É na desobediência que a incredulidade encontra a sua expressão prática. Entenda, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Hebreus 3, versículo 12. Não tenha esse tipo de comportamento. Tende cuidado. Tende cuidado. Como diz, né? Todo cuidado ainda é pouco. Tende cuidado, irmãos. Palavra carinhosa. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Que isso nunca venha acontecer comigo, que isso nunca venha acontecer contigo. Busque a Deus. Terceiro, precisamos perseverar em nossa fé e vivê-la em nosso dia a dia para que por meio de nós as pessoas venham a conhecer ao Senhor. Por meio da minha vida, por meio da sua vida, as pessoas venham a conhecer Jesus. Surge uma pergunta aqui: será que as pessoas têm visto Jesus na minha vida? Pense sobre isso. Perseverar é ser constante, permanecer, persistir, continuar, conservar-se. Fé cristã bíblica é a crença ou atitude de confiança em relação a Deus, envolvendo um compromisso de alguém com a vontade de Deus. Perseverar, persevere. Precisamos perseverar em nossa fé, ser constante, conservar, estar sempre com foco no Senhor. Querido, querida, problema vem para todo mundo, para mim, para você. Covid dá em crente, dá em ímpio. A morte pode acontecer com crente e com ímpio, a gente não tem como fugir disso. Agora, como lidar com os problemas? Aí que é a grande questão, porque nós não estamos sozinhos, nós cremos. Então persevere na fé. Hebreus capítulo 11 fala sobre fé, fala sobre o Antigo Testamento e várias pessoas citam nomes lá, pessoas com fé. Será que no livro da vida terá eu e você como pessoas de fé? Fé salvífica, que salva, genuína, é a união íntima com Cristo, é uma combinação
de esperança em Cristo e entrega a Ele. Será que meu nome e o seu estarão lá? Espero que sim. Eu tenho convicção disso na minha vida, mas você tem que ter por você, porque eu não posso falar por você. Tenha convicção da sua salvação, tenha fé. A fé faz parte da vida cristã, do início ao fim. E a fé cristã, ela é comunitária. Nós precisamos uns dos outros. Há uma necessidade minha de você. E você precisa de mim. E nós precisamos de Cristo. É uma canção, né? Nós precisamos uns dos outros. Nós necessitamos uns dos outros. E a fé que nos une. Jesus disse que os salvos são sal da terra e luz do mundo, e que nossa luz deve brilhar diante dos homens para que eles vejam as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai Celestial. Nós somos luz, nós somos sal. Luz é para iluminar, sal é para salgar, é para fazer diferença. Se não tiver gosto, se não iluminar, não presta para nada. Pelas obras os conhecereis. Quais são nossas obras? Nossas atitudes. Vivemos pela fé e a fé vive pela prática. O grande irmão nosso, Billy Graham, disse que a fé salvadora tem uma qualidade que a distingue. É uma fé que produz obediência e motiva um estilo de vida. Crer é obedecer. Crer e obedecer andam lado a lado. Nesse prisma, então, testemunhar não é algo que fazemos, é algo que somos. Não é fazer, não é ter uma técnica. Eu sou aquilo ali. Ah, você ama porque você é crente, então eu tenho que agir dessa forma. Eu tenho que ter amor. Eu tenho que gerar perdão. Se isso não estiver acontecendo, tem algo muito errado na minha relação com Deus. Eu sou. Quando falamos de Deus, né, uma das definições, Deus é amor. Deus não tem amor, Deus não contém amor, Deus não age em alguns momentos com amor, não. Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus é amor. A fé verdadeira é confiança em Deus e não em si mesmo. Recebemos e mantemos uma forte confiança contemplando Cristo com a fé que essencialmente medita em sua glória e seu trabalho completado. A fé em mim, a fé em você. E ela é vista pelas pessoas. E para pensar e agir, Paulo exorta os crentes a examinar sua fé. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, nos diz: examinai-vos a vós mesmos e permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Será que nós não sabemos? Ou não sabeis quanto a vós mesmos se Jesus Cristo está em vós? Aí termina de forma bem pesada. Se não é que estáis reprovados. Palavra dura, mas verdadeira. Será que nós nem percebemos que estamos reprovados? Será que nós nem percebemos que a fé não é verdadeira? É uma fé falsa? Pensa sobre isso. Examine sua vida pela evidência da salvação. Essa evidência deve incluir, primeiro, confiança em Cristo. Segundo, obediência a Deus. Terceiro, crescimento na santidade. Quarto, fruto do Espírito. Quinto, o amor entre os irmãos. Sexto, a influência positiva sobre outras pessoas. Sétimo, o apego aos ensinos dos apóstolos. Oitavo, o testemunho do Espírito Santo dentro de você. Reflita sobre isso, mas acima de tudo, coloque em prática esta verdade. Nosso título da nossa lição é
quando a adversidade é incredulidade. Que a incredulidade passe longe de nós que temos Jesus como Salvador, mas que a incredulidade também seja impactada pela nossa fé e aquele incrédulo creia no Jesus vivo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Leve a vida e transforme a vida das pessoas através da sua vida e de um Espírito Santo que habita em você. Que Deus te use para a honra e glória dEle. Amém e amém.